teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Poucas frases na Bíblia carregam um peso tão grande em poucas palavras. E, ao mesmo tempo, poucas frases são tão difíceis de viver na prática quanto essa. Porque entregar o caminho não é apenas uma declaração de fé, é um ato de renúncia, é abrir mão daquilo que mais nos dá a ilusão de segurança, o controle. Vivemos numa cultura que nos ensina desde cedo que controle é sinônimo de segurança, que planejar tudo, prever tudo, garantir tudo é o que nos protege dos cães. E não é que planejar seja errado. A sabedoria também exige preparo. O problema começa quando o planejamento se transforma em controle absoluto. Quando a necessidade de prever o futuro se transforma numa forma sutil de desconfiança em relação a Deus. Porque, no fundo, quando insistimos em controlar cada detalhe da nossa vida, estamos dizendo, mesmo sem perceber, eu não confio que você vai cuidar disso do jeito certo. Prefiro cuidar sozinho. E é exatamente aí que o versículo do Salmo 37,5 nos convida a parar. Não para sermos passivos, não para deixarmos de agir, mas para mudarmos o lugar de onde vem a nossa segurança. Entregar o caminho ao Senhor não significa abandonar a responsabilidade sobre a própria vida. Significa reconhecer que existe um limite entre aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. E que insistir em controlar o que não nos pertence, controlar só gera ansiedade, cansaço e frustração. Pense em quantas vezes você já passou noites em claro, tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. Quantas vezes você já se desgastou tentando prever cada possível cenário, cada possível problema, cada possível decisão errada. E no fim, quantas dessas preocupações realmente se concretizaram do jeito que você imaginou? A maior parte da nossa ansiedade nasce de tentar controlar aquilo que simplesmente não está em nossas mãos. A fé verdadeira, como esse versículo nos ensina, não está em entender todo o processo antes de viver. Ela está em confiar em quem conduz o processo, mesmo sem enxergar o caminho todo. É a diferença entre andar com um mapa detalhado de cada passo futuro e andar de mãos dadas com alguém que já percorreu esse caminho antes de saber exatamente onde ele leva. Isso exige humildade, porque para confiar primeiro é preciso admitir que não temos todas as respostas, que não conseguimos sozinhos garantir que tudo vai dar certo, que existem forças, circunstâncias e tempos que estão além da nossa capacidade de controlar. E é justamente nesse reconhecimento da nossa limitação que a fé encontra espaço para agir. Quando paramos de tentar prever ou controlar tudo, alguma coisa muda dentro de nós. Não é que os problemas desapareçam magicamente, não é que as dificuldades somem da noite para o dia, mas a forma como carregamos estes problemas muda completamente. Deixamos de carregar o peso sozinhos. Passamos a caminhar com a certeza de que existe algo maior conduzindo, mesmo quando não entendemos o motivo de cada situação. E o mais interessante é que muitas vezes, exatamente quando soltamos o controle
que as coisas começam a se organizar, não porque paramos de agir, mas porque paramos de agir a partir do medo e passamos a agir a partir da confiança. Existe uma diferença enorme entre tomar decisões movidas pela ansiedade de controlar tudo e tomar decisões com a paz de quem sabe que mesmo se algo não sair como planejamos, existe um propósito maior por trás disso. O texto também nos lembra que aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido no tempo certo. E isso é importante, porque muitas vezes queremos que tudo faça sentido imediatamente. Queremos entender o motivo de cada dificuldade, de cada porta fechada, de cada demora. Mas a fé genuína aceita que nem tudo precisa ser compreendido no presente para ser confiado. Algumas respostas só chegam depois. Quando olhamos para trás, percebemos que aquele momento difícil, aquela espera, aquela reviravolta tinha um propósito que não conseguíamos enxergar. Enquanto estávamos no meio da tempestade. Isso exige paciência. E a paciência nesse contexto não é sobre esperar passivamente, sem fazer nada. É sobre confiar ativamente enquanto se caminha. É continuar dando os passos possíveis, cuidando das responsabilidades do dia a dia, mas sem a exigência ansiosa de que tudo acontece no seu tempo e do seu jeito. Entregar o caminho é também um exercício diário. Não é uma decisão tomada uma única vez que resolve para sempre. É algo que precisa ser renovado cada manhã, cada situação nova, a cada momento em que a tentação de retomar o controle aparece. E ela vai aparecer. A ansiedade de querer resolver tudo sozinho é uma tendência natural do ser humano. Por isso, confiar é uma prática, não um evento único. Hoje, talvez, o convite mais importante que esse versículo traz seja este: olhar para aquilo que você mais está tentando controlar, aquilo que mais tem tirado a sua paz e escolher, conscientemente, entregar. Não porque a situação vai se resolver instantaneamente, mas porque você reconhece que não precisa carregar este peso sozinho. Escolher confiar não é sinal de fraqueza, é na verdade um dos atos de coragem mais profundos que existe, porque exige abrir mão da ilusão de que temos tudo sob o controle e aceitar que existe um maior cuidado nos detalhes que estão além do nosso alcance. Então, se hoje você está carregando algo pesado, alguma preocupação, alguma incerteza sobre o futuro, talvez este seja o momento de parar, respirar e lembrar: você não precisa entender todo o caminho para confiar em quem está conduzindo ele. Entregue, confie e deixe que ele faça o resto. Então, tá aí, minha gente, essa reflexão para vocês aí que acompanharam este vídeo.